Meu Brasil brasileiro, meu mulato prisioneiro, vou cantar-te nos meus... Eu gostaria de só lembrar a todos, né, que a cultura de paz foi oficializada pela ONU em 1999, quando ela lançou a Declaração de Programação e Ação sobre uma Cultura de Paz. E acho que o cerne das discussões hoje aqui será como a gente vai conseguir trabalhar a cultura de paz dentro do nosso dia a dia, em vídeos, em manchetes, sem perder o foco do gancho e do que é informação. Obrigada, boa noite, vamos começar com o Fernando. É uma alegria muito grande estar aqui para discutir com vocês essa relação que muita gente considera até uma relação tumultuada, uma relação polêmica, que é a relação mídia e paz, né? Aquela pergunta, será que enquanto veículo de comunicação ou enquanto gestores de veículos de comunicação nós estamos também contribuindo ou nós estamos fazendo a nossa parte na direção do que se convencionou chamar de uma cultura de paz, uma cultura um pouco menos, né, instigadora das pessoas? E eu estava até conversando com o Galhardi aqui no ano passado, quando eu encerrei a minha participação no debate, eu deixei uma pergunta, né? Eu falei, ano que vem, se nós estivermos aqui, o que será que mudou, o que será que avançou? E olhando tudo que foi publicado, olhando o que nós publicamos, né, especificamente na TV Tarobá, a gente percebeu que avançou, mas não porque nós saímos atrás das notícias e tal. Nós percebemos que o Conselho estimulou, o Conselho conseguiu se unir a determinadas entidades, a determinadas instituições que criaram, que geraram fatos. E eu não estou falando simplesmente do abraço no lago, que, digamos assim, foi o ponto máximo, né, dessa celebração, desse trabalho de vocês, mas eu estou falando do que aconteceu no dia a dia. Na conversa do ano passado, nós tínhamos um horizonte um pouco diferente na abordagem dentro da rede massa da questão da cultura de paz. Nós tínhamos há exatamente um ano atrás, quando tivemos essa conversa, lá no campus da Unopar de Pisa, algumas expectativas em relação ao que nós poderíamos fazer com o jornalismo da rede massa. Então tínhamos lá um ano e meio do projeto, né? Mas a realidade do mercado se mostrou muito diferente e as coisas ganharam outros rumos, né? E aí a professora Rosa, vamos, falei, professora, não vai dar, tem 2 programas policial lá na casa, como é que eu vou falar de cultura de paz com a rapaziada lá? E aí me pus a refletir a respeito do que é que mudou na nossa vida. Para quem ainda não sabe, vou aproveitar, já está conosco há 3 meses e quase líder de audiência, o colega Carlos Camargo, né? Depois de 10 anos de TV Tarobá, também foi fazer parte do nosso projeto lá na Rede Massa. E aí, vou checar meus arquivos, vou ver as coisas que a gente discutiu no ano passado, e me lembro muito fortemente do que disse, e já há alguns anos vem me assombrando com essa conversa, o companheiro Luiz Cláudio Galhardi, assombrando no bom sentido, de que a nossa compreensão, o nosso entendimento de cultura de paz precisa ir muito além do óbvio, do que acabou de dizer o Fernando, da violência, do crime, daquilo que está diante de nós. A gente tem um arquivo, eu selecionei algumas para falar como a Folha tem trabalhado essa cultura de paz. A Folha tem adotado uma postura de fazer um jornalismo muito plural, de abordar todos os temas. Buscar paz não é só reivindicar mais policiamento. Buscar paz é reivindicar mais hospital, mais educação, também mais policiamento, mais cultura. Se nós estamos nessa situação hoje, também é pelo usuário de crack, é uma situação nova, mas é muito pela falta de investimento no passado em muitas outras áreas. Mas normalmente meio de 25 a 20, de 18 a 20 minutos de produção. E como é que a gente divide esse tempo? Como é que a gente trabalha esse tempo?
Em televisão, eu tenho que ter um pouquinho de cada coisa. Eu tenho que ter esporte no jornal, eu tenho que ter lazer, eu tenho que ter serviço, uma grande parcela de serviço, política, economia, cultura, enfim, agricultura. Eu tenho que tentar colocar nesse pequeno tempo de 18, 20 minutos o maior número possível de assuntos, para que as pessoas que estejam em casa estejam se informando do que naquele dia anterior, nas últimas horas, esteja acontecendo em Londrina e na região. Como é que a gente divide isso? É claro, gente, o factual vai estar sempre no jornal. E aí, do que sobra, a gente vai pesando como dividir o tempo para cada assunto. Como trabalhamos a cultura de paz? A gente procura mostrar as ações da comunidade e dar voz ao que o cidadão está questionando, levantando, reclamando, pedindo, cobrando, porque é o cidadão que tem o poder do que é necessário para a comunidade dele. A gente vai lá. Um pouco antes de começar, eu perguntei a Patrícia. Patrícia, eu vou falar pouco, porque o tema não é um tema em que cultura de paz, ou a mídia de paz, não é um tema que se discute o tempo todo nas redações. A Patrícia perguntou, mas será que não é? De forma indireta, não é? E ela tem razão. Embora, no momento em que a gente define as pautas do dia, as matérias que vão para o jornal no dia seguinte, nunca ninguém sente e fala, como é que nós vamos trabalhar a questão da paz, no jornal de manhã? Esse princípio, ele está presente nas discussões de uma forma geral, desde a pauta até o momento que a matéria vai para o papel e vocês recebem no dia seguinte. Como? Porque o jornal não é feito por uma pessoa apenas, é um grupo de pessoas e as pautas vão se modificando conforme elas vão passando por diferentes pessoas no processo de produzir. Aquele pensamento de quem passou Porto Alegre, com quase 2 milhões de habitantes, uma cidade extremamente violenta, sabe, Curitiba muito violenta também, com de 30 a 40 homicídios por final de semana, São Paulo nem se fala, né? E aí eu vim para cá com a seguinte ideia de que, nossa, vou para uma cidade mais tranquila onde eu posso deixar meu carro aberto com a chave dentro e ninguém leva, né? E sabe, a gente é pego de surpresa, porque você escuta às vezes, né, numa cidade maior fala tanto da qualidade de vida do interior, realmente tem o trânsito que não demora tanto, sabe, tem muito disso, mas a violência espalhou, sabe, e eu fui surpreendido aqui chegando na redação e todo dia dando 2, 3 homicídios, menor envolvido com tráfico, traficante que atirou contra a polícia, violência doméstica, violência do trânsito, com as mesmas notícias, claro, numa proporção um pouco menor, mas eu sou Lino Ramos, sou formado na Universidade Estadual de Londrina, dirijo o departamento de jornalismo da Rádio Paiquerê, e eu penso o seguinte, nós que trabalhamos na imprensa, temos uma tarefa difícil, que é retratar aquilo que acontece, procurar dar a versão muito mais próxima da realidade, etc. Mas a gente trabalha dentro de uma infraestrutura precária, temos que brigar pela audiência, não podemos ser hipócritas que buscamos pela audiência, buscamos essa audiência. Muitas vezes, se a TV X apela, passa a buscar um programa mais agressivo, a outra vai se mexer e buscar isso também. E com todo respeito ao Galhardi aqui, o trabalho que ele faz eu sei que é muito importante, mas é só ele contar para vocês o espaço que ele tem, por exemplo, nessa busca pela cultura de paz na própria Rádio Paiquerê. Eu confesso que pelo dia a dia, pela correria, a gente não consegue dar todo aquele espaço que a gente pode imaginar o que seria ideal, adequado. Bem, para falar em